Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quinta-feira, meu amigo torcedor, que é claro, será marcada por Vasco da Gama e Madureira. Às 9h30 da noite de hoje, teremos esse confronto importantíssimo pela quarta rodada de Campeonato Carioca. E olha, para o Vasco, torcedor, é vencer ou vencer. Se o Vasco quer chegar às fases finais do Campeonato Carioca, por incrível que pareça, não há outro resultado hoje que senão a conquista dos 3 pontos diante de uma vitória. A gente, é claro, vai falar sobre essa partida, falar sobre a linda festa que o torcedor vascaíno Manauara fez ontem em Manaus para receber o elenco do Vasco da Gama, que chegou à noite. Uma linda festa assim na porta do hotel onde o elenco Cruz Maltina está concentrado, coisa de fato de outro mundo. Ó, ao Vascaíno de Manaus, meus parabéns. A gente vai falar sobre isso, trazer muitas outras novidades, falar sobre ruas de força, mercado da bola. Olha, meu amigo, um Acorda Vascão que chega aí muito agitado, muito movimentado e cheio de informações a todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o compartilhamento e o crescimento do nosso trabalho. Fechado? Conto com você, hein, Vascaíno. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aos 146 mil inscritos. Então não sai desse Acorda Vascão sem deixar o seu like. Bora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu não posso começar esse Acorda Vascão sem falar sobre você aí. Você. Porque eu vou falar sobre a torcida do Vasco. Vou falar sobre a linda festa que foi feita em Manaus ontem. E automaticamente falando da torcida vascaína, eu falo de você, eu falo de mim, eu falo de todos nós. Todos nós que somos apaixonados por esse clube e todos nós que fazemos parte desses 20 milhões de torcedores que estão espalhados pelo Brasil. Ou, aliás, acho que cabe a pergunta nesse Acorda Vascão. Será mesmo que são apenas 20 milhões? Será mesmo que é só isso? Será que... É uma pergunta retórica, porque eu já sei qual é a sua resposta, pois eu já tenho a minha. Será mesmo que o Vasco é a quarta força, ou aliás, a quinta força do Brasil em nível de torcida? Será mesmo que o Vasco fica atrás da torcida do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo? E até falo mais, que tem algumas pesquisas que estão sendo feitas e agora colocam o Vasco atrás de Atlético Mineiro, de Grêmio e de Cruzeiro. Pesquisa feita, eu vi pesquisa feita, que coloca o Vasco como a oitava força do Brasil em nível de torcedor. Isso só pode ser uma loucura. Isso só pode ser uma aberração. Que, ó, a exemplo, e eu conto com você. Você, deixa aqui nos comentários de qual região você é e qual é o tamanho da torcida do Vasco na sua região. Se você é de Espírito Santo, se você é de Manaus, se você é do Amapá, se você é de Belém, se você é de São Paulo. Bote o lugar e fale aí qual o tamanho da torcida do Vasco na sua região. Tenho certeza nenhuma, eu tenho assim, certeza absoluta e nenhuma dúvida você vai dizer que a torcida do Vasco é a maioria, é imensa, é gigante, tá ali atrás talvez da do Corinthians, do Flamengo, mas tem lugares que a do Vasco é até maior do que dessas duas. E em Manaus, talvez seja um desses lugares. Assim como no Espírito Santo, que é reduto de vascaíno. E tem pesquisa que tem a audácia de falar que não é. Ontem, a delegação do Vasco chegou em Manaus por volta das 8h22 da noite. E a delegação do Vasco da Gama, ela foi recebida desse jeito aí que está aparecendo na imagem a vocês. Completamente assustadora a festa que foi feita pela torcida do Vasco ontem em território manauara. Completamente surreal. E
Mais do que isso, eu acho que hoje, pelo fato de nós termos na presidência do nosso clube alguém que é um torcedor, Pedrinho, a gente pode criticar ele como um presidente, como um gestor, como um dirigente, mas jamais poderemos falar do Pedrinho como um presidente. Aliás, perdão, Pedrinho como um torcedor do Vasco. Pedrinho sempre falou sobre seu amor pelo Vasco. Pedrinho sempre mostrou seu amor pelo Vasco. E eu acho que isso é realmente algo completamente inegável. E talvez por esse sentimento eu não tenho dúvida que ontem essa postura dos atletas de descerem do ônibus e irem até os torcedores, perdão, e falar com cada torcedor, tirar foto com cada torcedor, assinar a camisa de cada torcedor, isso foi mando do Pedrinho. Porque a gente já vê o Vasco há muito tempo viajando. O Vasco, se não me engano, todo ano tá lá em Manaus. Eu tenho certeza que você, torcedor vascaíno de Manaus, ontem viu um tratamento diferente desses atletas. Antes, os jogadores, ó, desciam do ônibus e ia direto todo mundo para dentro do hotel. Ontem o tratamento foi diferente, porque hoje o Vasco está sendo visto internamente de uma forma também diferente. Um contato assim muito legal, então, que rolou ontem, né, entre os torcedores e os jogadores. Para explicar um pouquinho melhor, para exemplificar um pouquinho melhor, eu faço questão de trazer um compilado geral de como foi essa festa bem bonita, bem legal, ontem da torcida do Vasco em território manauara. Isso aí não vai acontecer, senão vai ficar muito Meu amigo torcedor vascaíno, realmente uma linda festa, uma festa assim de arrepiar, arrepiar qualquer torcedor vascaíno. E creio que até torcedor rival fica arrepiada com essa festa. Ontem até algo assim lindo, além de interessante, além de legal, além de importante até de trazer, lindo. O Vasco hoje à noite às 9h30 vai estar enfrentando, né, a equipe do Madureira. E ontem um grupo de 40 torcedores saíram de barco, meu amigo, de Parintins. É uma região que fica a exatamente 369 quilômetros de Manaus. Eles saíram de Parintins, melhor dizendo, e foram em direção a Manaus de barco para acompanhar Vasco da Gama e Madureira. Essa imagem aí que está aparecendo a vocês é algo fenomenal. Esse vídeo ele foi divulgado nas redes sociais.
desse vídeo, é claro, evidencia e mostra mais do que nunca esses torcedores que deixaram o interior do Amazonas, né, na manhã de ontem, quarta-feira, debaixo de uma forte chuva, enfrentando aí mais de 28 horas de viagem, desbravando os rios da Amazônia até chegar a Manaus, onde é o local da partida. O Pedro Alemão, que é um torcedor do Vasco que está no barco, tá aparecendo aí na imagem a vocês, né, uma foto desse barco, ele disse assim, ó: quando o Vasco joga em Manaus é um sentimento maravilhoso. Sim, é difícil. É difícil porque assim, o Vasco é grande pra caraca. A gente mora perto e não valoriza. E ler frases como essa realmente é emocionante. Vamos lá. Como na Amazonas, as nossas estradas são nossos rios da Amazônia, então uma viagem gostosa. Vamos pegando essa brisa maravilhosa, é a caravela do Vasco. Como ir ao Rio ver o Vasco é muito caro, que também não é barato. A gente sai do interior, faz esforço. E o Vasco pra gente é tudo, pô, brother. É surreal. E aí ele ainda conclui, né? Larga tudo, não é fácil. A gente é um grupo de Parintins, cidade de garantido e caprichoso. Nossa torcida, Vai Chopeiros, tem 8 anos. E no Festival de Parintins, inclusive, vários vascaínos do Brasil, quando chegam a Parintins, são muito bem recebidos. Então, assim, nossa torcida é realmente um esculacho, cara. Sensacional. Pedro Alemão, parabéns. Parabéns por esse amor pelo Vasco. Coisa linda que tenho certeza que alegra amanhã de todo torcedor vascaíno. A gente espera que hoje o Vasco da Gama possa entregar uma vitória para essa rapaziada. Pessoal de Manaus hoje, pessoal que vai à Arena da Amazônia hoje, se você, Amazônia, perdão, hoje, e se você vai acompanhar Vasco na Arena da Amazônia, deixa aí nos comentários. Essa rapaziada precisa de uma vitória. Precisa de uma vitória. Não há outro resultado hoje que senão uma vitória. Uma goleada dentro da Arena da Amazônia. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Sobre qual é a sua expectativa para essa partida aí de hoje entre Vasco da Gama e Madureira na Arena da Amazônia. Lembrando que o Vasco ontem, né? Ontem não, no ano passado também esteve presente em Manaus, enfrentou o Audax e venceu pelo placar de 1 a 0. No ano passado, o público foi de 22 mil pessoas, 22 mil torcedores na Arena da Amazônia. Eu não, não é uma certeza, mas eu tenho uma convicção de que hoje o público será muito melhor e muito maior em Manaus. Show, vamos seguir aqui com o vídeo. A gente prometeu que eu queria falar com vocês também sobre mercado, né? Nesse Acorda Vascão, e a gente vai falar sobre isso. Tenho algumas informações. A primeira é sobre o martelo batido, perdão, martelo batido com relação a uma negociação. Emerson Rodrigues, ponta colombiano que chegou ao Vasco no meio do ano passado, ontem assinou a sua rescisão contratual. Ele já não é mais jogador do Vasco da Gama. Esse atleta que pertencia e pertence ao Inter Miami estava emprestado ao Vasco em um contrato até o meio desse ano, assinou na tarde de ontem a sua rescisão contratual. No início da semana, o Emerson já havia sido liberado dos treinos por parte do departamento de futebol do nosso Cruz Maltino. Ele já havia, inclusive, se despedido dos companheiros de Vasco. Essa rescisão ela se deu de mútuo acordo. O Vasco se livrou da obrigação de pagar os salários do Emerson, vai economizar um dinheiro bem interessante. E automaticamente, diante disso, o Emerson também poderá procurar uma outra equipe para o seu futuro. A expectativa é que o Emerson vista a camisa do Ludogorets da Bulgária, clube que hoje conta com 2 ex-jogadores do Vasco, o atacante Rawan Seco, Rawan Cruz para alguns, Rawan Seco para outros, e também o atacante ponta Eric Marcos, jogadores que vem fazendo uma brilhante temporada no futebol búlgaro. Nesse momento, o Emerson já está em território europeu, junto com o representante, para definir aí de fato o seu futuro. Além de Emerson Rodrigues, outro nome que o Vasco também busca uma negociação, não à toa, né? Está aí fora até da lista de relacionados, não vai enfrentar a equipe do Madureira hoje à noite na Arena da Amazônia, é Juan Esforza, tá? Esforza realmente hoje não está nos planos do Vasco para a temporada de 2025, até porque nada contra o Esforza, muito pelo contrário, mas o Vasco hoje é de fato um elenco muito cheio, principalmente nessa posição de volantes. E ontem, mais do que nunca, ficou nítido como de fato o Esforza não é um jogador que hoje a comissão técnica do Fábio Carille conta.
Esforça que é um jogador jovem, de apenas 22 anos de idade, um volante que brilhou muito na temporada do futebol argentino em 2023, após uma boa temporada vestindo a camisa do New Old Boys. Essa boa temporada, ele foi considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, era um grande nome da seleção sub-20 do futebol da Argentina, inclusive conquistando até, né, vaga cativa na seleção do seu país, na disputa do pré-olímpico. O Juan Esforça foi um dos grandes nomes. Na época, até a chegada de Esforça ao Vasco representou um grande marco, porque o Vasco ele tirava do futebol argentino uma das grandes promessas à época do país. Entretanto, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Hoje, Esforça já tem 22 anos de idade. É um jogador que o Vasco pagou caro, à época 24 milhões e 800 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. E o Vasco entende nesse momento que, para não desvalorizar o Esforza, talvez assim, a melhor realmente situação é uma venda ou um empréstimo. O Vasco internamente bateu o martelo com relação a isso, por entender que a temporada de 2025 para Esforza era muito difícil, pelos nomes que tem no setor. Jair, Tietê, Moura, Carvalho, Paulinho, automaticamente para que ele possa aparecer, realmente vai ser bem complicado para o volante argentino. Então, com isso, o Vasco aguarda as propostas chegarem para emprestar, como a gente trouxe aqui a vocês, para vender o jogador. O Vasco está aí de olho no mercado para não desvalorizar o esforço. O empréstimo talvez realmente seja a melhor opção, né? Ele vai sair, ser emprestado, vai continuar jogando, não vai se desvalorizar, vai ganhar bagagem e poderia voltar na próxima temporada melhor para o nosso Cruz Maltino, ou até sendo um empréstimo com opção de compra, uma venda benéfica para os cofres do nosso Vasco da Gama. A expectativa é que essa situação possa vir a ser resolvida ainda na semana que vem. E até com relação às Forza, tá? Uma pessoa muito próxima às Forza ontem trocou uma ideia com o pessoal do podcast Cruz Maltino. Foi perguntado, foi questionado sobre essa situação do volante argentino. E essa pessoa próxima aos Forza disse assim, ó: a ideia do Juan Esforza, era continuar no Vasco, mas parece que não levam isso em consideração. Então eles encontraram um clube para ele jogar. Então, assim, até internamente a situação não tá muito legal, né? Porque, como tá aí as falas dessa pessoa próxima ao Juan Esforza. O Esforza quer ficar no Vasco. As pessoas que estão em torno do Esforza gostariam que ele permanecesse no Vasco. Mas, de fato, o martelo parece que internamente no Vasco da Gama já foi batido. E o Esforza não é um nome que está nos planos da comissão técnica para a temporada de 2025. Show? Deixe a sua opinião nos comentários. Você, vascaíno, acha que Esforza deveria ser mais utilizado ou não? O Vasco está tomando a decisão correta. Coloque aí a sua opinião. E para fechar com vocês aqui esse Acorda Vascão, falar sobre informação bem legal sobre o David, o DVD. Inclusive, David, autor do gol do Vasco da Gama na vitória contra o Audax no ano passado, nessa mesma Arena da Amazônia, que o Vasco da Gama estará entrando em campo nessa noite de quarta-feira. DVD, que foi um atleta muito importante para o Vasco, ao meu ver, tá? Na última temporada, nas participações em gols, um jogador muito ativo na nossa ponta esquerda, um atleta que teve 7 gols, 4 assistências no ano passado. Nitidamente, quando o Vasco perde o David, o elenco cai muito de rendimento, então era de fato uma sustentação ofensiva e até defensiva para o nosso Cruz Maltino. David que sofreu uma lesão grave, uma LCA, rompeu os ligamentos do cruzado, mas a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão é que o atacante está indo muito bem na sua recuperação, já está trabalhando aí na segunda etapa do processo, e se continuar nesse avanço, possivelmente DVD volta antes do esperado. O atleta já está, ainda não trabalha, claro, com bola, não trabalha em campo, mas já vem realizando alguns trabalhos musculares para que aos pouquinhos a força física dele na perna possa voltar a se reestabelecer. A expectativa aí é que meados de março, ali, abril, o David já possa voltar aos gramados aos pouquinhos, trabalhando com bola, para que ali em junho, julho, já esteja à disposição do técnico Fábio Carilli. Mas pelo andar da carruagem, esse tanque, esse cavalo que é o DVD, pode voltar até mesmo antes do esperado. Deixe a sua opinião se o David é realmente uma peça importante para o Vasco em 2025. O que você acha? Lembrando que o Vasco vai ter que pagar uma graninha forte aí, né, pro DVD. David é um jogador que tinha os seus direitos econômicos ligados ao Internacional, mas havia no contrato de empréstimo entre Vasco e Inter uma obrigação de compra por jogos disputados. Ele jogou essa porcentagem e automaticamente o Vasco terá que pagar 17 milhões e meio por 60% dos direitos econômicos do DVD. Muita grana ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui.
esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. E já já a gente está aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Fechou? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.